Meu marido disse aos amigos que eu era feia demais para ser vista, enquanto pensava que eu estava dormindo na sala. Essa frase não foi apenas um choque, foi um corte profundo na alma. Eu ouvi cada palavra. Escondida atrás da porta, com o coração acelerado e os olhos marejados, eu testemunhei o que nenhuma mulher espera ouvir do homem com quem dividiu sonhos, jantares, abraços e noites em claro. Naquele momento, o mundo parou. O que você faria se a pessoa que deveria te proteger fosse a primeira a te humilhar quando achava que você não estava ouvindo? Será que o amor é cego? Ou a gente que fecha os olhos? Comenta aqui. Você já descobriu algo que mudou completamente a forma como você via alguém que amava? Já se sentiu invisível dentro do próprio casamento? Quero ouvir sua história. Aquela frase, dita num tom raso de deboche, atravessou o ar como uma flecha envenenada. Eu estava ali, com os olhos semicerrados, fingindo que o cansaço tinha me vencido, quando na verdade o coração já batia mais rápido, pressentindo que algo pesado estava para acontecer. Era uma confraternização entre amigos de longa data, um jantar simples, com risadas soltas, copos tilintando e histórias antigas sendo contadas. Até que, entre uma cerveja e outra, meu nome surgiu na conversa. Um dos amigos perguntou por que eu não estava na mesa com eles. Por que eu me escondia tanto? Foi aí que meu marido, rindo com desdém, soltou: "Ah, ela é feia demais para ficar aqui. Melhor deixar escondida mesmo." Todos riram. Menos eu. Por dentro, algo se quebrou. Naquele instante, tudo que eu acreditava sobre nós foi colocado em dúvida. Como alguém que compartilha a vida comigo, os sonhos, os planos, pode zombar da minha aparência desse jeito? A ferida não foi apenas o comentário, mas a facilidade com que ele o disse. Como se fosse natural. Como se eu fosse um fardo, uma vergonha. Fiquei ali, imóvel, ouvindo cada palavra como se fossem estilhaços de vidro atravessando minha pele. Em silêncio, vi um filme passar na minha cabeça. Lembrei de quando ele me elogiava, de como dizia que meus olhos eram sua parte favorita em mim. Lembrei de quando ele pegava na minha mão no meio da rua com orgulho. Mas, de repente, percebi que fazia tempo que ele não me olhava daquele jeito. E talvez eu tenha ignorado sinais porque queria acreditar que ainda éramos os mesmos. O mais doloroso não foi só a frase. Foi tudo o que ela carregava por trás. Foi perceber que ele se sentia à vontade para me humilhar diante de outros homens. Foi saber que aquilo talvez não fosse a primeira vez. Que pode ter rido de mim em outras mesas, feito piadas pelas minhas costas, diminuído meu valor como mulher, como esposa, como ser humano. Não era apenas um comentário infeliz. Era uma traição emocional, tão ou mais cruel do que uma física. Porque ele não só me desrespeitou, ele me ridicularizou. E, ao fazer isso, me deixou sozinha em um lugar de dor que nenhuma mulher deveria ocupar. O de se sentir invisível, inadequada, e pior, indigna de ser amada de verdade. Aquela noite não acabou como as outras. Quando todos foram embora, continuei fingindo que dormia. Mas na verdade meu coração estava mais acordado do que nunca. Eu sabia que nada seria como antes. Que não dava para fingir que não ouvi. E que, mesmo sem gritar, mesmo sem brigar, a minha ausência falaria mais alto nos dias seguintes. Porque quando uma mulher se cala por dor, é sinal de que ela está repensando tudo. E às vezes, esse silêncio é o primeiro passo para algo que nenhum homem espera: a liberdade. Desde aquele instante, algo dentro de mim morreu em silêncio. Eu queria gritar, queria confrontá-lo, queria chorar e sair correndo, mas tudo que consegui fazer foi congelar. O impacto emocional de ser desvalorizada por quem prometeu me amar foi como uma ferida profunda que não sangra por fora, mas rasga por dentro. O homem que um dia me olhou nos olhos e jurou amor eterno agora me tratava como um peso, como algo que devia ser escondido. E o pior, ele nem sabia que eu ouvi. Então, naquela noite, eu escolhi o silêncio. Um silêncio que me engolia a cada dia, como se eu tivesse engolido uma bomba relógio prestes a explodir por dentro. Não falei nada, porque não sabia o que dizer, porque nem eu conseguia acreditar no que tinha escutado. Comecei a me olhar diferente no espelho. Cada linha do meu rosto passou a ser uma sentença de dor. A maquiagem, antes uma diversão, virou uma tentativa desesperada de disfarçar o que ele já tinha deixado claro que não gostava.
A sensação de não ser suficiente me invadia até mesmo quando eu me esforçava. Quando preparava o jantar, quando cuidava da casa, quando buscava as crianças. Tudo o que eu fazia parecia pequeno perto da voz dele ecoando na minha mente. Feia demais. As palavras dele não ficaram apenas naquele dia. Elas se repetiam em mim como um disco arranhado, como se estivessem gravadas no fundo da minha alma. Comecei a me calar mais. Evitava o olhar dele. Parava no meio das frases. Porque tudo dentro de mim gritava: não importa o que você diga, ele te vê como invisível. A vergonha era insuportável. Eu olhava para os amigos dele, e só conseguia me perguntar: eles me olham assim também? Eles riram de mim quando ele falou isso. Me senti exposta, humilhada, ridicularizada. Como se tivesse sido traída de um jeito mais cruel do que qualquer infidelidade física. A confiança que eu tinha se desfez. E como se reconstrói algo quando quem destruiu ainda dorme ao seu lado, respira a mesma noite que você, mas já não vê mais você? Dormir ao lado dele virou um exercício de sobrevivência emocional. Meus olhos ficavam abertos no escuro, enquanto ele roncava tranquilo. Eu, destruída. Ele, em paz. Como pode? Lembranças dos momentos bons passaram a doer. Aquela viagem de aniversário em que ele dizia me amar. A primeira vez que ele me viu com aquele vestido florido e sorriu. Os bilhetes na geladeira, os jantares caseiros, os abraços no fim do dia. Tudo ficou manchado, contaminado por uma única frase. Feia demais. Eu passei a me perguntar: será que ele sempre pensou isso? Mesmo quando dizia você é linda do seu jeito? Aquilo era só uma mentira polida para não parecer cruel? A dúvida me consumia. Porque de todas as dores, a incerteza do que é real e do que foi fingido é a que mais arranca pedaços da alma. Mas o mais difícil era fingir que nada tinha acontecido. Porque haviam crianças em casa. Porque a família vinha almoçar no domingo. Porque as contas não esperam uma crise emocional para serem pagas. Então, eu me vesti. Sorri. Cozinhei. Recebi visitas. Brinquei com meus filhos. E chorei escondida no banheiro. Essa foi a vida que passei a viver. A de uma mulher quebrada por dentro, mas que esconde os cacos com perfeição. Porque, acima de tudo, eu não queria que meus filhos vissem no meu rosto a dor de ser invisível para o homem que eu mais amava. Mas agora eu não sei mais por quanto tempo vou conseguir fingir que estou bem. Naquela noite, algo dentro de mim se quebrou em 1000 pedaços. Mas o que ele não sabia é que aquela frase, dita com desdém e riso na voz, seria a faísca de uma revolução silenciosa. Nos dias seguintes, a dor me acompanhou como uma sombra, mas também despertou algo que estava adormecido: a vontade de entender, de saber se aquela era apenas uma frase cruel ou a ponta de um iceberg. Comecei a observar com mais atenção cada atitude dele, os olhares, os silêncios, as palavras que antes passavam despercebidas. E o que encontrei me fez enxergar que aquela não era a primeira vez que ele me diminuía. Era só a primeira vez que eu ouvi. Com o coração em pedaços, passei a investigar. E não precisei ir muito longe. Mensagens no celular, conversas antigas com os mesmos amigos, ironias veladas nas redes sociais. Era como se, para ele, eu fosse um peso. Uma figura para esconder, não para amar. E mesmo assim, ele seguia dizendo que me amava, que eu era importante. Mas as atitudes gritavam o contrário. Foi nesse momento que uma amiga, uma das poucas que nunca se afastou mesmo quando meu mundo girava em torno dele, me estendeu a mão. Você viu o que ele disse, mas ainda não viu o que você merece ouvir de si mesma. Essa frase ficou ecoando por dias. Ela me ajudou a entender que o problema nunca foi minha aparência. Foi a forma como ele escolheu me enxergar. E como eu mesma havia esquecido de me ver. Comecei a lembrar de mim antes dele. De como eu sorria sem medo. De como eu me arrumava por prazer, não por obrigação. E foi nesse processo de resgate que um vídeo apareceu para mim, daqueles que parecem enviados por Deus. Uma mulher contava sua história parecida com a minha. E ao final, ela disse: a dor ensina, mas a decisão liberta. Naquele dia, decidi colocar limites pela primeira vez. Disse a ele que sabia de tudo, que ouvi, que li, e que, pela primeira vez, eu me escolhi. E agora, quero saber, e se fosse com você?
Você continuaria ao lado de alguém que te enxerga com desprezo? Já viveu algo assim? Comenta aqui. Sua história pode abrir os olhos de outra mulher. Ela não disse nada naquele momento. Apenas respirou fundo, virou para o lado e fingiu continuar dormindo. Mas por dentro, algo havia quebrado. Não era apenas o casamento, nem só o respeito. Era a forma como ela se via, ou melhor, como tinha deixado de se ver. Durante anos, ela acreditou que amor era sacrifício, que engolir a dor era normal, que não ser notada era melhor do que ser criticada. Mas naquela madrugada silenciosa, algo dentro dela despertou. Ela traçou um plano. Não era vingança. Era libertação. Começou de forma simples, se afastando das humilhações. Parou de tentar agradar. Parou de perguntar se ele queria jantar. Parou de implorar por atenção. E começou a olhar para si. Releu livros antigos que adorava. Voltou a ouvir músicas que faziam seu coração vibrar. E no meio dessa redescoberta, percebeu o quanto havia se anulado. Durante semanas, ele não notou a diferença. Talvez porque nunca prestasse atenção de verdade. Ela, porém, estava mudando por dentro. Começou a caminhar sozinha todos os dias, como um compromisso com sua liberdade. Começou a cuidar da pele, não por vaidade, mas por carinho. Mudou o cabelo, não por ele, mas porque queria se enxergar de outro jeito. E um dia, se olhou no espelho, com os olhos ainda molhados por tudo que tinha vivido, e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela se reconheceu. Viu ali uma mulher forte, uma mulher que havia sobrevivido a um amor que a diminuía. Uma mulher que se levantava. E com aquele sorriso, deu o primeiro passo para sair daquela casa. Fez as malas em silêncio. Deixou uma carta simples sobre a mesa. Nenhuma palavra de mágoa. Apenas um obrigada por me mostrar que eu mereço mais. Na nova rotina, ela descobriu a leveza. Tomava café na varanda, ria alto com suas amigas, dançava enquanto cozinhava. A dor não sumiu de uma vez. Mas ela parou de se culpar por ter ficado tanto tempo ali. E começou a compartilhar sua história. Escrevia em redes sociais, respondia comentários de outras mulheres que também se sentiam invisíveis. Sua coragem virou inspiração. Algumas choravam ao ler. Outras a procuravam em busca de força. Ela entendia todas. Porque havia estado naquele lugar. E agora, com sua nova vida, ela sabia que nunca mais voltaria. Um dia, cruzou com ele na rua. Ele tentou falar, mas ela apenas sorriu. Um sorriso sereno, seguro, calmo. Sem precisar dizer uma única palavra, ele entendeu. Ela havia vencido. E o silêncio dela foi a resposta mais poderosa que ele poderia receber. Naquele momento, tudo dentro de mim se partiu em 1000 pedaços. Eu não chorei. Nem me movi. Fiquei ali, com os olhos fechados, tentando convencer meu coração de que ele não tinha ouvido aquilo. Mas havia algo pior do que a dor da humilhação. O eco daquelas palavras dentro da minha mente. Foi como se, de repente, todas as vezes em que ele desviou o olhar ao me ver arrumada, todas as fotos que ele evitava tirar comigo, todas as palavras que ele calava, fizessem sentido. Eu era a mulher que ele mantinha por perto, mas não exibia. E aquilo me destruiu em silêncio. Passei dias em estado de negação. Pensava, talvez ele estivesse só brincando, talvez os amigos tenham provocado, talvez eu esteja exagerando. Mas, no fundo, eu sabia, nenhuma mulher deve ouvir isso do homem com quem divide a vida. Nenhuma mulher merece esse tipo de crueldade travestida de descaso. Aos poucos, a vergonha deu lugar à raiva. E a raiva, à clareza. Percebi que aquela não era a primeira vez que ele me diminuía. Só foi a primeira vez que eu escutei tão claramente. Comecei a me lembrar dos comentários disfarçados de brincadeira, das comparações com outras mulheres, das vezes em que ele dizia que eu deveria me cuidar mais. A verdade é que eu estava presa a um apego disfarçado de amor. Eu achava que o amava, mas na realidade, eu só tinha medo de ficar sozinha. Medo de não ser vista por mais ninguém. E isso me fez tolerar o intolerável. Foi só quando doeu demais que eu entendi. Amor é admiração, é respeito, é parceria. O que eu vivia era submissão emocional. Era o apego à ideia de que um dia ele mudaria. Mas as palavras dele foram um divisor de águas.
Elas me despertaram para algo maior. Meu amor próprio estava adormecido. E ali, naquela noite em que fingi estar dormindo, ele acordou. Comecei a me olhar no espelho de forma diferente. Não porque eu quisesse provar algo a ele, mas porque eu precisava resgatar a mim mesma. Passei a cuidar de mim, por dentro e por fora. Redescobri minha força, minha beleza, meu valor. E entendi que não é sobre ser bonita para os outros, é sobre se sentir suficiente para si mesma. Porque palavras ferem, sim. Mas a gente escolhe o que fazer com as cicatrizes. Eu escolhi transformá-las em marcas de renascimento. Foi então que me lembrei de algo que minha avó dizia. O silêncio, minha filha, é uma resposta poderosa. Quem te fere com palavras, não merece ouvir as suas. E eu calei. Não briguei. Não pedi desculpas. Não implorei para que ele me visse de outro jeito. Apenas me levantei e fui embora. Hoje, olhando para trás, eu entendo que tudo isso foi um presente disfarçado de dor. A vida me deu uma chance de me escolher, de me libertar de um relacionamento em que eu era invisível. E sabe o que é mais irônico? Quando ele percebeu que eu tinha partido, tentou me buscar. Disse que estava arrependido, que era brincadeira, que eu era linda assim. Mas eu já não precisava mais da validação dele. Porque aprendi que o verdadeiro amor nasce dentro da gente. E que não há nada mais poderoso do que uma mulher que decide sair do lugar onde não é valorizada. Não para se vingar, mas para florescer, para renascer, para se reerguer com dignidade. Porque quando a gente escuta a própria intuição, mesmo depois de ter ignorado por tanto tempo, ela guia a gente de volta para casa. E a minha casa era eu mesma. E você, já amou alguém que te fez duvidar do seu próprio valor? Compartilha comigo nos comentários. Seu desabafo pode ser o despertar de outra mulher.